Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos aprender sobre potências e raízes com números inteiros. Temos aqui os elementos das potências, né? A base da potência, o expoente e o resultado. No caso aqui, 3 elevado a 2, que é igual a 9. Os termos das raízes são radical, radicando, raiz e o índice. Então vamos ver primeiramente potências. Chama-se de potência uma multiplicação de fatores iguais. Representa-se assim: a elevado a n é igual a vezes a, né? Vezes a reticência, vezes a n vezes. Né? Por exemplo, se for 3 vezes, o n for 3, você repete o a 3 vezes. É assim que funciona. Então, a leitura, a gente lê a elevado a n. Um exemplo, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá igual a 9. Observe que o 3 é a base, o 2 é o expoente, o 2 indica quantas vezes repete a base, certo? É a operação, a gente chama de potenciação. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Letra A. Eu tenho que calcular menos 2 elevado a 5. Então, repete o menos 2 5 vezes. E aí vamos fazer a relação de sinal. Né? Menos por menos dá mais. Por menos dá menos. Então, por menos de novo dá mais. E por menos no final vai ficar negativo, certo? E aqui vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2 dá 16. Vezes 2 dá 32. Então, dá 32 negativo. Letra B. Eu tenho que calcular mais 5 elevado a 3. Então, repito mais 5 3 vezes, entre parênteses, né, com o ponto. E aí vou fazer a relação de sinal. Mais por mais é mais. Por mais novamente dá mais. Aí vamos fazer 5 vezes 5, que é 25. 25 vezes 5 dá 125. Então, vai ficar mais 125. Letra C, eu tenho que fazer menos 14 elevado a 2. Repito, menos 14 duas vezes, fazendo a relação de sinal. Menos por menos dá mais. 14 vezes 14, fazendo o cálculo, dá 196 positivo. Certo? Letra D, menos 1 elevado a 3. Repete menos 1 três vezes. E aí, fazendo a relação de sinal, menos por menos dá mais, por menos dá menos. Vai dar negativo. E aí, 1 vezes 1, 1. Vezes 1 novamente, dá 1. Então, é 1 negativo a resposta. Quando o expoente é par, o resultado é sempre positivo. Certo? A gente pode observar nesses exemplos anteriores. Olha só. Expoente par, temos aqui a letra C. O resultado deu positivo, não foi? Então, vamos ver aqui mais um exemplo. Menos 3 elevado a 2. Vai dar positivo. Vai dar mais 9. Certo? É uma regrinha. Mais 1 elevado a 4. No caso aqui a base é positiva, né? Mais 1. Como o expoente é 4, é par, então de qualquer maneira dá positivo. Certo? Então é isso. Ó. Expoentes pares, você observa logo o expoente. Se for par, 2, 4, 6, 8, então vai dar positivo o resultado. Agora vamos ver o segundo caso. Quando o expoente é ímpar, aí o resultado tem o mesmo sinal da base da potência. Pode ser positivo ou negativo, certo? Veja só, menos 2 elevado a 5. A gente fez aqui, foi o primeiro exemplo, vai dar menos 32. Outro, mais 3 elevado a 3, vai dar mais 27. Veja só uma coisa, os expoentes são 5 e 3, né? Foram 5 e 3, expoentes ímpares. Aí aqui na letra A, observe que o sinal era menos 2, aí ficou negativo o resultado, né? E na letra B, o sinal era mais e o resultado ficou com o mesmo sinal. Então, quando o expoente é ímpar, você repete o sinal da base.
Casos especiais. Quando a base é zero, o resultado será sempre igual a zero, né? 0 elevado a 6 é zero. 2. Quando a base é 1, o resultado sempre será igual a 1. 1 elevado a 5 dá 1. Quando o expoente é 1, o resultado será sempre igual à base. 3 elevado a 1 dá 3. Se for um número negativo na base também, repete o mesmo número negativo. E quando o expoente é zero, o resultado será sempre igual a 1. É uma regrinha, né? Então vamos estudar agora a raiz quadrada exata. Quando dizemos que a raiz quadrada de 9 é igual a 3, é porque ao multiplicar 3 por ele mesmo, obtemos 9. Essa é a ideia de raiz quadrada. Exemplo, então a gente representa assim. Raiz quadrada de 9 utiliza esse símbolo chamado radical, que é igual a 3. De um modo geral, se você tiver a raiz enésima de A igual a B, então, se somente se B elevado a N for igual a A. Então, na raiz quadrada, esse N é 2, é porque ele não aparece, certo? Aqui está dizendo assim, que o A é como se fosse o 9 e o B substituindo, é como se fosse o 3, né? Se você pegar o 3 e elevar a 2, dá igual a 9. A raiz quadrada é a operação inversa da potenciação, certo? A operação a gente chama de radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Então vamos para exemplos. A raiz quadrada de mais 36, dizemos que é mais 6, pois mais 6 multiplicado por mais 6 dá igual a mais 36. Se a gente tirar o sinal de mais, né, dá para perceber que fica, a gente já viu, né, que a raiz de 36 é 6 mesmo. O sinal de mais é só para diferenciar dos negativos. A raiz de mais 100 é mais 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Raiz de 400 é 20, pois 20 vezes 20 é igual a 400. Nesse caso, o 400 e o 20 é tudo positivo, né? Então, aqui eu mostrei 3 exemplos todos positivos. Vamos ver quando for negativo agora. Então, a raiz quadrada de menos 25. Eu tenho um número negativo para descobrir a raiz quadrada dele. Vamos pensar um pouco. Sabemos pela potenciação que menos 5 elevado a 2 é igual a menos 5 multiplicado por menos 5. Fazendo a relação do sinal, vai dar mais 25. Então, não tem como dar menos 25, né? Se eu pegar o mais 5 elevado a 2, também vai dar mais 25. Porém, a raiz quadrada não pode ser negativa, pois todo número elevado ao quadrado dá positivo, como nós constatamos aqui. Então, nesse caso, a conclusão é essa. A raiz quadrada de um número inteiro negativo não é o número inteiro, certo? Não tem como encontrar a resposta da raiz quadrada do número negativo. Observação. A gente sabe que o oposto da raiz de 36, a gente pode escrever como sendo menos a raiz de 36, certo? Só acrescentar o sinal. Nós vimos que o oposto de um número é o mesmo número sendo com sinal contrário. Assim, a gente pode deduzir que menos a raiz de 36 é menos 6 e menos a raiz de 25 é igual a menos 5. Observe que isso aqui é diferente da raiz de menos 25, né? Então, quando você tem um menos fora da raiz, você pode ainda ter como representar, né, o resultado. No caso aqui, a raiz de menos 16, aliás, menos a raiz de 16 é igual a menos 4. Menos a raiz de 100 é igual a menos 10. Certo? Então, cuidado com essa observação. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o conteúdo, né? Um bom estudo e até a próxima.